Saudações! Olá, eu sou a Renata e hoje estou aqui para vos falar do arco-íris e como o arco-íris mudou a minha vida. Tenho a certeza que já toda a gente ouviu falar da história de que há um pote no fim do arco-íris. E já alguma vez tentaram encontrar esse pote? Encontrar o fim do arco-íris? Eu já tentei várias vezes encontrar o fim do arco-íris. E cada vez que eu chegava ao fim do arco-íris, o arco-íris fugia. E eu tentava chegar ao fim do arco-íris e o arco-íris fugia. Nunca consegui encontrar o fim do arco-íris. Mas, em 2020, vinha eu do meu trabalho a uma sexta-feira, e geralmente à sexta-feira eu saía à 1 da tarde, e o meu caminho para casa geralmente era mais ou menos 1 hora. Então eu vinha no meu caminho, descansadinha, e na estrada um arco-íris. Portanto, o arco-íris acabava ali e eu passei por dentro do arco-íris. E pensei, ai não, eu vou parar o carro, vou voltar atrás, eu vou ver o que é aquilo. Mas pensei, não, eu tenho a família à espera para almoçar, eu já chegava por volta das 2, ainda se eu ficasse ali parada, ainda ia demorar mais tempo. Então não, continuei. E no caminho fui andando e fui pensando, ai, até e se eu agora chegar a casa e eles estiverem, sei lá, noutra dimensão, noutra, noutra era, noutro tempo, e fui pensando naquilo, porque eu achei que aquele passar no arco-íris fez alguma coisa, não sei explicar o quê, mas fez alguma coisa. E então, mais à frente, qual não é o meu espanto, o arco-íris outra vez. Tipo, prontos, parecia mesmo um portal, e passei novamente por dentro do arco-íris. E pensei, não há coincidências. Porquê é que eu estou a passar dentro do arco-íris? Porque não há coincidências. Então não voltei novamente atrás e continuei. E quando cheguei a casa, estava tudo normal. Contei o que aconteceu, mas pronto, com a minha família estava tudo normal. E então, no fim de passar aquele arco-íris, eu refleti o que é que poderia ter sido, o que é que poderia ter acontecido. E para mim foi vai no teu caminho espiritual, segue o teu caminho espiritual. E posso dizer que eu comecei a seguir o meu caminho espiritual. E comecei a ser eu própria. A contar as minhas maluqueiras, digamos assim, às pessoas que me rodeavam naquela altura. Comecei a falar nas minhas experiências espirituais sem medo de ser julgada. E pode ser que algumas são bem malucas, como por exemplo esta do arco-íris, não é? Eu me pergunto, quem é que não fica indiferente quando vê um arco-íris? Um arco-íris é uma coisa encantadora, pelo menos para mim, eu adoro o arco-íris. Como disse Charlie Chaplin, nunca vais encontrar um arco-íris se estiveres a olhar para baixo. Portanto, contemplar o céu, digamos assim, é a única forma que nós temos de ver o arco-íris. Mas vamos ao significado do arco-íris. Como eu disse no início, o arco-íris simboliza a prosperidade, a abundância, que é a história que nos contaram de o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas o arco-íris é uma coisa mística. Por exemplo, os unicórnios são seres místicos e os unicórnios têm a ver com o arco-íris. Portanto, são coisas. O arco-íris é uma coisa mística. Então vamos a outros significados. Vamos ver, por exemplo, na Bíblia, o que é que falam sobre o arco-íris. Então eu vou ler aqui um bocadinho da Bíblia, Gênesis 9, versículo 8 ao 17. Vou ler para ficarmos a ver. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saírem da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens,
Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer um arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. Portanto, como podemos ver, até na Bíblia o arco-íris é falado. E então, o arco-íris na Bíblia é a aliança que Deus fez connosco. Portanto, esta passagem é no dilúvio, não é? Quando acaba o dilúvio, na altura de Noé, não é? E então é que não vai haver mais sofrimento. É uma mensagem de esperança, digamos assim, que é o fim do sofrimento e que Deus e a intervenção de Deus para nos ajudar. E quando aparece o arco-íris, é sinal que ele está lá para nós. Mas há outras partes que falam do arco-íris. Então vamos ver no budismo. No budismo temos o corpo de arco-íris. É o último estágio da iluminação. Significa que todo o ser se transforma em luz pura. O corpo de arco-íris é o estágio que se segue a seguir ao Nirvana. Para quem não sabe o que é o Nirvana é o desapego de tudo. Ou seja, é a superação de todo o karma. Não há mais karma. Para quem sabe, o karma é aquela balança do bem e do mal, não é? Está em equilíbrio. É o desapego dos bens materiais, é o desapego do emocional, é o desapego de tudo. É a renúncia de tudo, do mundo físico, digamos assim. Assim, o Buda está em estado de graça, está iluminado. E então, o corpo de arco-íris no budismo é a iluminação. E então, portanto, o que é dito no budismo é que o Buda, depois de se iluminar, desceu dos céus utilizando uma escada de 7 cores, as cores do arco-íris. Portanto, no budismo, o arco-íris é visto como a ponte entre o céu e a terra. Mas temos mais. Temos o Shintoísmo, que é uma religião tradicional no Japão. Nesta religião, o arco-íris é visto como um portal que liga o mundo mortal ao mundo dos deuses, ou seja, o mundo físico dos vivos ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual. E para eles, quando surge o arco-íris, é como se fosse um portal em que as almas, portanto, as pessoas que morreram, passam por esse portal do arco-íris e quando morrem aparece o arco-íris e elas passam. Portanto, para elas é uma coisa boa. Nesta religião, no shintoísmo, é uma coisa boa. É, digamos assim, quando as pessoas são encaminhadas para o céu depois de morrerem. Mas também o arco-íris tem as 7 cores e cada cor tem um significado. Então vamos ver qual é o significado das cores. O vermelho, estamos a falar da paixão, da coragem e da força. O laranja, estamos a falar da harmonia. O amarelo, estamos a falar da energia e da juventude. O verde, estamos a falar da sorte e da esperança. O azul, estamos a falar da eternidade e calma. O anis, estamos a falar da disciplina. E o violeta é a espiritualidade. Eu, quando vejo o arco-íris, acho uma coisa maravilhosa, uma coisa encantadora. Eu adoro o arco-íris. Não foi por acaso que eu escolhi o arco-íris como símbolo do meu canal. E tu, como te sentes quando vês o arco-íris? Deixa nos comentários a tua opinião sobre o arco-íris. O que é que sentes quando vês o arco-íris? Eu adorava saber.
Já pensaste no porquê de quando veio a pandemia vimos o arco-íris por todo o lado? Porque é que todos os governantes de todos os países incentivaram as pessoas a pintar arco-íris, a pôr arco-íris nas janelas, tudo o que era relacionado com médicos, hospitais, tudo o que era relacionado com saúde tinha o arco-íris. Víamos arco-íris pintados nas estradas, víamos arco-íris por todo lado. Já pensaram porquê? Como podemos ver, o arco-íris tem muitos significados. Depois de sabermos estas curiosidades do arco-íris, vamos ver o que é que o arquétipo do arco-íris pode trazer para a nossa vida. O arquétipo do arco-íris simboliza o equilíbrio, simboliza a cura a todos os níveis. É por isso que eu escolhi como símbolo do meu canal, precisamente pela cura. Mas eu acho que também foi por esse motivo que vimos o arco-íris em todo o lado quando começou a pandemia. Mas o arco-íris também é um símbolo de esperança e de fé. É um símbolo de ligação com o divino. É a nossa conexão com os seres espirituais, com os seres divinos, com Deus. É a ponte entre a terra e o céu. É a ligação entre o ser e a alma. É o símbolo da nossa aliança com o divino e que nos traz sempre esperança e que nos dá esperança de que os nossos pedidos são atendidos quando fazemos um pedido. É o símbolo do mundo encantado, do mundo místico, da ligação com a espiritualidade. É o símbolo da prosperidade a todos os níveis. Estamos a falar de saúde, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de amor, estamos a falar de felicidade, estamos a falar de tudo. É o símbolo da transformação na nossa vida. Podemos passar por períodos turbulentos, mas quando vimos o arco-íris sabemos que no fim vai correr tudo bem. É o símbolo da renovação. Se queres renovar a tua vida, se queres renovar alguma coisa na tua vida, usa o símbolo do arco-íris. O símbolo do arco-íris é sempre uma coisa positiva. Uma das coisas que eu posso dizer é que usar este arquétipo me tem trazido muitas alegrias, muitas coisas boas. Eu penso que foi o aparecimento do arco-íris na minha vida que me pôs no caminho da espiritualidade. E eu posso dizer que eu já uso o arco-íris na minha vida há muito tempo. Quando eu andava na escola, eu adorava fazer desenhos e eu posso garantir que os meus desenhos refletiam bem o arco-íris, porque eu sempre adorei coisas coloridas, pintar coisas coloridas. Portanto, o arco-íris já é uma coisa espiritual, uma coisa que eu já uso há muito tempo. Não é por nada que eu tenho o meu logo na minha sala, um grande arco-íris na minha sala. Então vamos lá, como usar e como ativar o arco-íris na nossa vida? Para obter os benefícios do arco-íris, não é? Deste arquétipo tão poderoso, basta ter uma coisa que nós vejamos todos os dias com o arco-íris. Pode ser um quadro na sala com o arco-íris, pode ser um porta-chaves com o arco-íris que a gente usa e veja todos os dias. Pode ser uma fotografia de um arco-íris ou uma imagem do arco-íris numa moldura na nossa mesa de cabeceira que todos os dias quando a gente se levanta vê. Pode ser a tela do computador ser em arco-íris. Portanto, abres o computador e vês logo ali assim o arco-íris. Pode ser qualquer coisa que tenha o arco-íris, as 7 cores do arco-íris, e que tu vejas todos os dias. Estou-me a lembrar de uma coisa que, por exemplo, se tiveres um problema, se tiveres uma dúvida na tua vida e andares a pensar naquilo e não sabes como é que has de resolver, ou olha, estou-me a lembrar, um projeto. Tens um projeto e não sabes se há de andar com aquele projeto para a frente ou não. Se tu vires o arco-íris, isso é um sim, vai, um sim, faz, um sim, avança. O arco-íris, quando nos aparece, ele traz-nos respostas, traz-nos harmonia. Portanto, quando virem o arco-íris na rua, pensem nisso. Pensem o que é que ele significa naquele momento para a vossa vida. Outra coisa que eu acredito que seja verdade,
que quando vamos quando morreu alguém na nossa vida e vamos ao funeral e vimos um arco-íris, para mim quer mesmo dizer que aquela alma passou para o lado do céu, digamos assim, está a ser cuidada. Portanto, eu gosto de pensar dessa forma. Se já usaste um arquétipo do arco-íris, ou estás a pensar em usar, deixa nos comentários como é que o que é que ele trouxe na tua vida. Gostava de saber, e dessa forma também podes ajudar outras pessoas a usar o arco-íris, o arquétipo do arco-íris, e elas próprias a terem resultados. Se gostas de conteúdos como este, deixa o teu like, compartilha este vídeo e não esqueças de subscrever este canal para não perderes nada. Obrigada, gratidão, até breve.